literários, eu li um dos melhores contos do H.P. Lovecraft da vida, gente. Tá presente aqui na edição da Clock Tower, O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, como Ghostwriter. Gente, que conto foi esse? Para variar, é um conto mais longo, né, pessoal? Eu gosto de histórias mais compridas, né? Eu prefiro romances, não gosto muito de short stories, né? Mas essa daqui é um pouquinho maior, mas é um conto também, que é As Tranças da Medusa. Gente, que conto bom, pessoal! Olha, eu li acho que uns 4 ou 5 dessa edição e até agora esse foi o melhor, pessoal. Mas vamos lá, né? Continuando aqui com o nosso projeto do Carinha de Bunda Lovecraft. Gente, a história começa com um cara fugindo de uma tempestade em um local mais afastado, né? Numa cidadezinha mais afastada, com casas umas bem assim, uma bem longe da outra, né? Vizinhos longe. Então ele vê um casarão decrépito no meio do caminho e vai pedir guarida nesse local, né? Vai chover, o carro dele é conversível, aqueles carrinhos antigos, modelo Ford de capotinha assim, eu acho que era, né, pessoal? Lá nos anos 30, foi escrito em 1930. Então ele vai ali na noite, né, e pede guarida então nesse casarão, nessa mansão decrépita. Atende a porta um senhor já de idade e meio assim, ai, quer ficar aqui mesmo? Tem certeza? Ele, mas eu não tenho para onde ir e tal, né? E aí o senhor resolve então acolhê-lo, né? E ele vai então passar a noite ali. A casa caindo aos pedaços, meio que abandonada já. Mas o senhor leva ele para um quarto limpo, com uma boa biblioteca. Então ele vê que esse senhor tem ali, ou tinha pelo menos, um certo nível social e um senhor intelectual também pelos livros que tinham ali na estante. Eles começam a conversar e tal, e o senhor resolve então contar a história da vida dele para o nosso personagem, que eu nem sei se tem nome, porque alguns nem tem, né? O nosso eu acho que também não tem, pessoal. Mas enfim, aí ele começa a contar a história dele, que aquela mansão ali, aquele casarão, casarão de madeira, era do início do século XIX, que ele viveu lá com a mãe, com a família e tal, e a mãe faleceu, o pai faleceu também, ele acabou ficando sozinho, uma vida um pouco solitária, até que ele resolveu casar. Casou-se e a mulher engravidou. E no nascimento do filho dele, a esposa faleceu. Então ele ficou viúvo no dia do nascimento do filho. Um filho que ele chama o garoto, ele adora o filho e tal. O filho vai crescendo ali, eles se dão super bem. E aí o menino resolve que quer estudar na Sorbonne e vai para Paris. Eles não são assim muito ricos, mas eles têm algumas posses, eles têm tipo uma fazenda assim, né, com campo, tudo que produziam lá alguma coisa qualquer que seja. E o rapaz vai, então ele estuda na Sorbonne, ele frequenta aqueles bairros de Paris dos artistas, aquela coisa toda, meio Baudelaire e tal, ele até menciona aqui o Baudelaire e outros da época, né? E o filho dele entra para uma seita ocultista. Sim, ele não dá muita bola a princípio, ele fica sabendo tudo por cartas, né, pessoal? Porque ele mora nos Estados Unidos. Ele fica sabendo tudo por cartas que o filho manda. Ele não dá muita bola porque, coisa tá lá em Paris, aquele pessoal mais pra frentex, isso daí é coisa de jovem também, ele não dá muita bola. E o filho dele tá lá nessa seita. E o detalhe é que o mestre, digamos assim, da ordem é uma mulher, é uma sacerdotisa, a tal da Marceline, que tem uns longos cabelos pretos, maior que os meus aqui, gente, que já tá enorme. Vou passar tesoura. E ela é a sacerdotisa. E os amigos ali da universidade, tudo meio que tiram onda assim dela,
mantém um certo afastamento, mesmo sendo dessa seita. E pelo que a gente entende, conforme a gente vai lendo, ela invoca essas coisas da África, né? Os espíritos, entidades, coisas assim, mas não fica muito claro isso na história, a gente vai percebendo aos poucos. Tudo bem, ele entra para essa seita, se apaixona por essa mulher, enquanto os amigos dele meio que querem se afastar, assim, tipo, não levam ela para casa para conhecer mãe, irmã. É só ali, deu, entendeu? Não mantém assim um vínculo com ela. E ele se apaixona. E ela também. E ela acha que ele é muito rico. E os dois começam a namorar e voltam, então ele termina a universidade, tudo lá, se forma na Sorbonne. Se eu não me engano, ele queria estudar medicina, depois... enfim, gente, já nem me lembro. E aí eles voltam então para os Estados Unidos casados e vão morar lá na casarona, lá na mansão do pai do rapaz. Chegando lá, então, ele tá assim, parece que enfeitiçado por essa mulher, faz tudo que ela quer, né? Meio capacho, é difícil pensar isso nessa época, né? Foi escrito em 1930, mas é como se fosse passado um pouquinho mais antigamente, porque já passou anos, o velhinho já tá, né? Aconteceu uma série de coisas, enfim. E aí eles vão morar lá e o pai dele, né, o sogro, não simpatiza com essa mulher. E os empregados da casa também não. E ela tem um cabelão preto que vai até o joelho, mais ou menos, e o senhor diz que parece que tem vida aquele cabelo. Parece que ele se mexe e ela cuida daquele cabelo, e ela é vaidosa, extremamente vaidosa, meio caprichosa também. Mas enfim, eles vão tocando a vida ali, né, daquele jeito. E aí os empregados de uma hora para outra meio que começam a gostar dela, a adorar, como se ela tivesse feito um feitiço para essas pessoas. E aí tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu leio para vocês, do cabelo que o senhor, é o sogro contando a história, que ele vai falar assim, ó: não me admirei por ela ter misturado a questão dos cabelos na sua seita de magia. Tudo envolvia o cabelo, pessoal. Pois com aquela densa profusão de cabelos, a ideia devia ter-lhe ocorrido naturalmente. Encaracolado, fazia aparecer uma princesa oriental em um desenho de Audrey Beardsley. Não sei quem é, mas enfim. Descia pelas costas, chegando até abaixo dos joelhos e reluzia na claridade como se tivesse sua própria e profana vitalidade. Eu quase teria pensado na Medusa ou na própria Berenice, sem que tais coisas me fossem sugeridas, ao ver e examinar aqueles cabelos. Então ele já tem uma ojeriza por essa mulher, por esses cabelos, até que eles vão vivendo normal ali, até que não tem problema nenhum. Até que chega, depois de anos, chega um amigo dele, que era lá do tempo da Sorbonne, vem visitá-los, e ele é um artista, ele pinta e tal, e ele quer fazer uma pintura da Marceline. Então eles começam a conversar muito, saem para cavalgar juntos e conversam muito sobre a antiga seita, conversam inclusive em francês, né, e os dois ali americanos, né, entendem tudo, mas tem coisas que eles não entendem. E o filho, então, do nosso senhor aqui, né, começa a ficar extremamente enciumado. E o senhor só não desconfia de alguma coisa entre os dois, entre o amigo e a mulher, porque ele conhece o caráter do amigo. Apesar de ser um ébrio, um artista que dá a entender de que ele usava outras drogas também, não era só bebida, mas ele confiava, e o amigo, o filho dele, também confiava nesse cara que chegou ali para visitar. Mas mesmo assim ele estava morrendo de ciúmes, porque os dois passavam muito tempo juntos, iam jogar tênis junto, cavalgar juntos, e só os dois. E aí o senhor, né, pensa: eu vou mandar meu filho fazer uma viagem a negócios, faz uns contatinhos, meio que forja uma situação para o filho ir viajar, para ver se a poeira baixa, né, aquela coisa toda. E aí
Os dois continuam naquela conversa, o cara quer fazer uma pintura dessa mulher com os cabelos e eu paro de contar por aqui. É um conto, gente, mas assim, é incrível. Nós temos dois plot twists aqui que eu não imaginava. Um da metade pro final e um mais pro finalzinho, que eu não imaginava que aquilo ali ia acontecer e depois foi lá e aconteceu mais outra coisa inesperada ainda. Então, assim, recomendo, pessoal, muito legal mesmo esse conto, como é que é As Tranças da Medusa. E a gente vai lendo, começa meio que da raiva da maneira como essa mulher se comporta, porque ela tem um marido muito bacana, muito legal, e esnoba esse cara, começa a se dedicar ao outro o amigo na cara dura dentro de casa, do mesmo teto, e vaidosa, e só quer cuidar daquele cabelo e não sei o que. Tu começa a ficar com nojo dela, tu começa a ficar com nojo do cabelo dela também. Enfim, até que isso vai culminar, né, num final bizarro, pessoal, bizarro. É, As Tranças da Medusa. Então fica aqui, gente, a dica, até agora, o melhor conto que eu li dessa edição, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.